Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso de Ubuntu da Universidade W. A gente está aqui no meio do nosso módulo 2, em que a gente está fazendo, a nossa imersão no Ubuntu. Começamos ali pela interface gráfica, o entendimento das estruturas de pastas do Ubuntu. Vimos algumas coisas sobre programas básicos e arquivos e começamos a aprender na aula passada sobre o terminal. Então, a gente viu alguns comandos básicos de terminal no Ubuntu e vamos continuar hoje vendo mais alguns comandos, tipos de comandos úteis. Lembrando que o objetivo aqui não é mostrar todos os comandos possíveis e imagináveis, todas as opções, de argumentos possíveis e imagináveis, como a gente viu esses tracinho R, tracinho P, tracinho A, que certos comandos têm. Senão a gente vai ficar aqui pro resto da vida. Mas é mais de mostrar vocês, para vocês se ambientarem com os sistemas Ubuntu, serem capazes de executar atividades básicas e corriqueiras do dia a dia e vocês podem depois, com o tempo, com a experiência, com a necessidade, irem aprendendo comandos novos, opções novas. Então, na última aula a gente viu alguns comandos relacionados a vocês moverem entre uma pasta e outra, criar pastas, deletar pastas e arquivos, analisar o conteúdo de pastas e arquivos, deletar pastas e arquivos. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre comandos relacionados a usuários e permissões. Nós temos aqui, no terminal, lembra que eu falei em algumas aulas passadas que os sistemas Linux, são multiusuários, Acontece que você realmente, quando você abre um terminal, apesar de você estar logado num determinado usuário, você pode usar esse comando su com o nome do outro usuário e mudar para esse outro usuário na mesma sessão ali que você está logado, sem precisar fazer um logoff, por exemplo. Então você pode ter múltiplos usuários usando aquele terminal naquela sessão ao mesmo tempo, apenas com esse comando su. É claro que o superusuário, o administrador, vai ter privilégios sobre o uso desse comando, ele pode mudar para qualquer usuário porque ele é um administrador. Usuários que não tiverem tantos privilégios não vão conseguir tanta liberdade assim, mas o su com o nome de usuário muda para esse outro usuário. O sudo é um comando que talvez vocês já tenham ouvido falar, é muito importante nos sistemas de Linux, é alvo de muitas piadas e memes. É o comando que te permite executar alguma coisa como superusuário. Você está lá logado na sua máquina, como usuário normal, e você quer fazer alguma coisa, vamos supor, instalar um programa, e o terminal te diz, opa, você não pode fazer isso, você precisa ser um administrador do sistema para instalar um programa aqui. Você, como usuário borra-botas, você não tem poder de instalar programas. E aí, então, você chega, não, peraí, calma que eu sou o superusuário. E aí você coloca sudo comando de instalar o programa. Aí ele fala, se você é o superusuário, me prove, me dá a senha do superusuário. Então, quando você precisa executar alguma coisa, algum comando que requer privilégios, você usa o sudo na frente e o terminal vai te perguntar qual é a senha do superusuário para você continuar. Se você realmente for o superusuário e souber a senha, você vai poder executar esse comando que você quer sem problemas. Então, isso já é um indicativo dessa questão da segurança e das restrições de usuários que tem no Linux. Muitas coisas são restritas ao superusuário e isso pode ser configurado. Você pode limitar numa determinada máquina que nenhum usuário consiga instalar nenhum programa, independente do quão simples ele seja. E certas coisas você pode limitar mesmo só ao superusuário. Você pode proteger uma pasta, um arquivo, a gente vai ver logo em seguida, para que apenas um superusuário possa ler, acessar, modificar. Enfim, então é muito importante conhecer o sudo quando você está usando sistemas baseados em Linux. Whoami, ele é um comando que simplesmente vai te retornar ali na tela qual é o nome do usuário que você está logado no momento. E aí, nesse print, eu estou dando um exemplo que
é similar àquilo que eu tinha falado já. Eu posso mudar a minha configuração do terminal para não aparecer ali o nome de usuário, o nome da máquina, o caminho da pasta completo. Então, nesse exemplo aí, né, você vê que aquele terminal só tem o prompt com o caminho da pasta, né, tem ali o tiozinho, e o cifrão, né, indicando que eu sou algum usuário que não é o superusuário, mas que não está ali, não está escrito aí em qual usuário eu estou logado. Então, eu usei o whoami, né, no segundo comando ali desse print, para ele retornar. O usuário que está logado é na taxa. Então, alguns comandos também que você pode descobrir qual é o nome da máquina, né? Que normalmente viria depois daquele arroba, que é o hostname, né? Com hostname eles retornam o nome da máquina. E tem alguns comandos em que você até consegue adicionar um novo usuário ou remover, né, um usuário da máquina. O useradd adiciona um novo e o userdel remove um que já existe. Claro que você precisa ser administrador para fazer isso. E, né, por último, esses dois comandos interessantes, que são o df e o du. O df retorna o uso de memória física no seu sistema, né, na sua máquina, ou seja, o uso do HD, a quanto do HD eu estou usando no momento, né, quanto eu ainda tenho livre. Geralmente ele vem em kilobytes, né, porque é uma coisa antiga, da época dos computadores ainda não tinham tanto espaço assim, mas se você colocar o traço M, ele retorna em megabytes. E o DU, traço H, né, com o nome de um arquivo, ele vai te dar o uso, né, de espaço no HD, especificamente por aquele arquivo. Se você for ver ali nesse print, né, eu dei um df-m e ele me dá toda uma lista, né, de devices, né? Não só o meu HD, que é o SDA ali, o dev SDA, mas também ele dá vários outros devices que estão ali no sistema, que, né, fica muita coisa poluída também. Mas ele me dá toda uma lista meio global, né? O uso global de memória física. Quando se trata, então, agora de permissões, né? Eu aludi, né, mais cedo que certas pastas, certos arquivos só podem ser acessados, abertos pelo superusuário e os usuários comuns não vão ter permissão de abrir. Bom, isso daí pode ser setado com o comando chmod. Né? Ele é um comando para alterar permissões mesmo, tanto para arquivos quanto para pastas. Né? E você tem que dar 3 opções para ele. Tem outros argumentos que ele pode trazer, mas eu acho que o mais simples de entender são esses dos números. E você tem que dar 3 números antes do nome do arquivo da pasta, que é, né, o primeiro, a permissão do usuário, né, dos usuários normais, qual a permissão que os usuários normais vão ter, qual a permissão que grupos de usuários vão ter, né? Que você pode no Linux definir que tais usuários pertencem a um determinado grupo de usuários. Né? Você tem essa liberdade para organizar os usuários da máquina dessa forma. E a terceira para outros, né? Permissões que não se encaixam nem nos usuários comuns nem nos grupos de usuários. Então, tem esses 3 números. E o que cada um representa, né? O 0 é aquela, tipo, nenhuma permissão, ninguém pode abrir esse arquivo, ninguém pode ler esse arquivo, ninguém pode modificar esse arquivo. Aquela coisa mesmo só que o superusuário pode mudar, é aquele arquivo que você quer deixar lá, o segredo de estado, né? Ninguém pode saber que ele está ali. O 1, né, é o que dá permissão de execução, né, se for um arquivo, né, no caso vai ter que ser um programa que pode ser executado, e se for uma pasta, você pode entrar nessa pasta. Né? Quando eu digo entrar, né, dá por exemplo, um CD no terminal, mas você não pode nem ler nada que está lá dentro, nem modificar, né, criar um arquivo, remover um arquivo lá de dentro, nada. Você só pode entrar mesmo e acabou. O 2 é a permissão de escrita, ou seja, um arquivo você pode
escrever mais, aumentar o tamanho dele de alguma forma, sem abrir, né? O que tem formas de se fazer isso via terminal, mas você não pode abrir, você só pode realmente escrever. E em termos de pastas, você pode gravar, né? Você tem permissão de gravar. Você não pode entrar, né? Você não pode dar um CD para essa pasta, mas você pode, por exemplo, copiar um arquivo que está em outro lugar para dentro dela. Então, você tem permissão de gravação lá dentro, só não pode entrar nela. O número 3, né, é escrita e execução para arquivos, ou seja, você não pode abrir o arquivo, mas você pode escrever ou executar, né, se for um programa a ser executado. Né, você não tem permissão de leitura, mas você pode modificar ele e executar. E se for uma pasta, você pode entrar e gravar, mas você não pode ler. Né, você não pode visualizar o que mais tem lá dentro. Né, você pode dar um CD, mas você não pode dar um LS, por exemplo. Permissão 4 é somente leitura, ou no caso da pasta, somente visualização. Né? Você só pode ver o que tem lá dentro, mas não pode modificar de nenhuma forma. E não pode abrir, né? Se for um programa, você não pode rodar aquele programa. A permissão 5 é leitura e execução. E no caso da pasta, visualização e entrada, ou seja, você pode entrar lá, ver o que tem dentro, mas não pode modificar nada, não pode fazer uma alteração no arquivo, não pode copiar nada para dentro da pasta, não pode deletar nada lá dentro, então só leitura e execução ou visualização ou entrada. Leitura e gravação, né, você pode olhar e modificar, mas não pode executar um programa ou entrar no diretório. E o 7 é todas as permissões, você pode fazer tudo o que você quiser com aquele arquivo. Que é o liberou geral. E um outro comando, né, se você quiser apenas mudar o proprietário, o usuário proprietário de um arquivo, né, vamos supor que você tem um usuário de um chmod que restringe, né, a permissão para os outros usuários, né, que não seja para ele, mas o sudo, né, quer chegar lá e mudar o proprietário. Não, esse arquivo não é mais do usuário A, agora ele vai ser do usuário B. O usuário B que vai ter as permissões mais abrangentes e o usuário A que tinha as permissões antes vai deixar de ter. Ele pode fazer isso com o comando chown, né, do usuário A para o usuário B e mudar a propriedade do arquivo. Então, aí nesse print, eu mostrei um exemplo que eu dei um chmod de um determinado script que eu tinha numa pasta, né, mudei a permissão dele para apenas leitura, e aí quando eu tentei executar o script, ele me disse, permissão negada, você não pode executar esse script. E você vê ali, eu até coloquei no print, né, o símbolo da pasta, que ele agora passou a ter esse cadeadozinho, né, em cima do nome do arquivo, indicando que ele é um arquivo somente leitura. Alguns comandos também relacionados a redes no terminal. Né? Se você tem diversas máquinas conectadas em redes, você pode fazer transferências, né, de arquivos entre elas com um comando chamado scp. Né? Ele vai funcionar similar ao CP normal, com a diferença de que, né, em vez de você copiar de uma pasta que existe na sua máquina para outra que existe nessa mesma máquina, você vai copiar de uma pasta da sua máquina, aliás, de uma pasta que existe numa outra máquina, né, conectada na rede, para a sua máquina. Então, o padrão que você tem que dar, né, assim como no terminal, você vê usuário, arroba, nome da máquina, 2 pontos, caminho da pasta, você tem que meio que seguir esse padrão, né? Você tem que vir usuário, arroba, só que aí agora, em vez de dar o nome da máquina, você dá o IP da máquina naquela rede, 2 pontos, o caminho da pasta. E como é que você saber o IP, né, daquela rede? Tem um comando chamado ifconfig, né, que ele vai listar os IPs da sua máquina. Claro que eu dei uma censurada ali, né, porque IP não é uma informação que você deve ficar revelando por aí.
Mas vai ter ali os números e só tem que procurar qual é a rede, né, em que estão conectados todos esses outros computadores que você deseja fazer a transferência. Se tiver ali uma rede que todos esses computadores da rede, que todos esses computadores que você está acessando, né, que você quer fazer transferência tem, então é aquele IP ali que você quer. Você vai usar esse IP. Né, e o ifconfig não é um comando nativo, né, do Ubuntu, você precisa instalar ele, tá aí o comando que eu coloquei naquela caixinha azul ali embaixo, sudo apt install nettools, a gente já vai ver essa questão do apt logo numa aula seguinte. E uma outra observação também sobre conexões e sobre redes é que o terminal ele possui nativamente a opção de você fazer acesso remoto em uma outra máquina, né, em um usuário de um outro servidor, desde que você tenha, né, a permissão, né, de acessar esse servidor. Então você tem que ter, você vai usar o comando ssh, você pode ter aí uma porta, né, para fazer esse acesso. Então, você, com traço P, o número da porta, você consegue, né, especificar a porta de acesso. E, né, o nome do usuário da máquina que você quer acessar, arroba o nome do servidor. Então, você pode fazer o acesso remoto, né, o que vai acontecer é que você vai ter o seu terminal, o terminal da sua máquina vai se tornar o terminal da máquina que você está fazendo acesso remoto. Né? Você consegue fazer, né, qualquer modificação, rodar programas ali pelo terminal que vai, como se você estivesse na máquina que você está fazendo acesso remoto. Né? Provavelmente quem já usou aí acesso remoto durante esses tempos, né, de atividades à distância, né, remotas, provavelmente já deve ter usado algum programa, né, para fazer acesso remoto, que tem uma interface gráfica, né, que você vê a tela mesmo do desktop da máquina que você está acessando remotamente. Mas, né, as máquinas com Linux, né, com Ubuntu, te permitem fazer isso via terminal direto, né, desde que você tenha, né, a permissão de acessar esse servidor.